Mas, por exemplo, a final do Paulista foi atípico, porque a gente estava num outro ambiente que não era do estúdio, a gente tinha uma visão, de certo ponto ali encoberta, mesmo a gente estando com uma visão de perto do gramado, a gente estava com um pouco uma visão mais encoberta, tinha outras pessoas que estavam trabalhando, tanto que o gol é aquela maluquice, o Luciano Schucker pulando em cima da gente e tudo mais. Então, assim, ali, aquele momento foi um momento diferente, um momento diferenciado. Mas normalmente você segue ali o script. Sim, nossa, eu lembro nessa final do Paulista que o Luciano fez o segundo gol, que a gente foi campeão. Nossa. Eu lembro que eu pegava, colocava, voltava, assim. Eu fazia questão de, em vez de ir nos comentários e pegar os momentos dos gols, fazia questão, mano, eu vou ver um pouco antes. Eu quero ver, tipo, a reação da felicidade sendo desde o comecinho, desde a hora que acho que o Rojas pega a bola, tocando no Nestor, aí o Nestor cruza, o Luciano faz o gol. E aí você fica maluco, fica todo mundo maluco. Mano, é uma coisa que me contagiou, assim. E eu gostei muito de ver uma transmissão desse jeito. Não é em todo lugar que vê, não é todo mundo que faz. Você pega as transmissões dos outros clubes, os narradores, tirando alguns do Cruzeiro ali, que é maluco. Mas aí é diferente, porque o Cruzeiro não é oficial. oficial. Não era o Cruzeiro é de torcedor. É verdade. Então ali eles têm uma prerrogativa de poder fazer um negócio mais solto mesmo. Agora, mas emoção assim dos narradores de clube, eu raramente vejo igual você fazia, assim. Estou puxando o saco aqui, mas que eu consumia de fato, que eu de fato gostava. Mas sabe que eu acho que o que dá a diferença é que assim, eu já fazia isso antes na São Paulo Digital. Então eu já venho com isso, já é automático. E aí agora com imagem fica diferente, entendeu? E aí assim, você precisa criar elementos para prender a atenção daquela pessoa que está ali te vendo. Porque o que eu costumo dizer é a transmissão que a gente faz, ela não é para você, não é para mim, a gente que está na arquibancada, a gente que está vendo. Ela é pro torcedor que, se você for imaginar uma fila de torcedores, é o último da fila. É o cara que às vezes nem sabe direito como acessar as coisas, mas ele tá ali acompanhando as transmissões. E o principal, quando você fala o nome desse cara, o cara fala, pô, é o São Paulo que tá falando comigo. Por isso que eu fazia a questão de pôr vídeo do torcedor mandando o palpite, porque o cara se sentir parte daquilo ali que ele tá fazendo. Sim. Pra ele ver, olha como o São Paulo é legal, o São Paulo me coloca na transmissão também. Então é isso, você dá voz ao torcedor, você fala assim, pô, torcedor, vem cá, vem participar junto com a gente. Tanto que quando o cara tava lá no chat e colocava lá, mas a transmissão tá horrível, eu falava fulano de tal, a transmissão... E às vezes o cara só quer que você leia a mensagem dele. Sim. Então tem o cara que vai ali pra xingar e tudo mais, ele não vai pra xingar, ele vai porque ele quer, de certa forma, ser notado. Então a gente conseguia criar um ambiente que, normalmente, de chat, de transmissão é um ambiente mais tóxico, a gente conseguia criar um outro tipo de ambiente. Sim. O que acontecia? Quando a gente começou a fazer as transmissões em 2020, o pessoal entrava no chat muito pra xingar. Pedir lá o foraleco e tudo mais. E aí eu falei, como é que eu vou fazer para que esse monte de mensagem saia da timeline? Porque tem gente que só escreve a mensagem porque vê o outro escrevendo. E aí ele nem sabe o que tá acontecendo. Sim. Aí eu falei assim, putz, vou fazer um negócio aqui. Eu vou pedir pro cara que tá assistindo junto comigo fazer uma conexão comigo. Então ele vai pôr a mão na tela e vai pôr a mão dele na minha mão. Se ele não puder pôr a mão, ele vai pôr um emoji de mão. E aí eu falava, você tá assistindo a gente? Bota o emoji de mão. E aí vinha um monte, e aí todo o xingamento passava, ninguém via. Aí o cara falava, o que eles estão pondo nessa mão? Vou pôr também. Sim. Aí mudava o clima totalmente da transmissão. Porque você vendo ali todo mundo xingar, pô, chato, né? Pô, demais, e aí mudou o clima e aí todo mundo vinha. E aí o que acontecia? Eu falei, pô, beleza, mas tem que ter um momento antes da transmissão já pra não deixar começar nesse clima. Aí eu fazia o lance do copo d'água. Falava, ó, pega um copo do São Paulo. Todo mundo tava querendo coisa, só vai ter o copo pra vender e tudo mais. Então pega o copo do São Paulo, bota o copo em cima da sua TV. Igual os pastores evangélicos fazem. Não dá pra pôr em cima da TV, bota em cima do celular, bota do lado e venha junto com a gente. E aí você criava essas coisinhas, aí o pessoal colocava o emojizinho do copinho lá também. Então já começava a transmissão num outro clima. Podia ser o jogo que fosse, o pessoal dispersava um pouco desse negócio de xingar e vinha junto com a gente, vinha no embalo.
Sim. Então era isso que era bacana. Você chegou a receber muito hate, assim, nas suas redes sociais? Tipo, eu vejo que você é bem ativo no Twitter, no Instagram, assim. Não muito, Alguém não. pegava alguma coisa da narração pra falar, pô, Magno, não gostei disso, não gostei daquilo. Ou xingava mais Cara, assim, ó, forte? por exemplo, xingamento nunca teve. Só na hora da transmissão, tá passando pano. Porque as pessoas precisam entender que é o seguinte, tipo, eu tô fazendo o jogo pro canal oficial, não vou sair xingando todo mundo. Não é sim. arquibancada. Eu falo, pessoal, que ali era como se você estivesse na arquibancada, mas tem um certo limite, né? Você não vai sair xingando todo mundo. Até porque você tá ali e você representa o clube. Exato. Então, o jogador é patrimônio, então você não vai falar mal do seu patrimônio, entendeu? Sim. Então as pessoas precisam entender esse tipo de coisa também. Mas de hate, assim, não. O pessoal sempre foi muito legal, assim, com a gente. Legal. Mas isso é legal porque se torna um elo, né, entre o torcedor e o clube. E esse até é algo que eu já comentei aqui em um episódio anterior, é uma dos nossos maiores desafios, eu acho, que é dar a voz realmente, estabelecer um espaço de conversa e diálogo, né, com os torcedores, porque eu acho que é isso, né, o xingamento, a violência sempre fruto da impossibilidade de se posicionar, Sim. Não, o pessoal se às vezes expressar. usa ali como escape, quer xingar, Quer ser ouvido de alguma forma. Exato. E sabe que se ele pôr a mãozinha que tá todo mundo colocando, Exato. ele não vai ser visto, mas se ele xingar, vai. Exato. E aí, essa é uma coisa que a gente quer mesmo. A gente quer tentar diminuir isso até pros jogadores mesmo, assim. Tentar diminuir esse lance pra galera saber separar o jogador do ser humano. Mas não separa, porque o futebol, ele mistura as coisas, né? Porque você vê o cara lá correndo, você acha que ele tem que correr mais. E, cara, tem dia que você não tá afim. Tem dia que você acorda mal e o jogador é assim também. Eu vejo muita gente falando de Cotia, porque os meninos lá de Cotia, putz, cada história que você ouve lá, Sim, você fala, meu, como é que esse moleque não desandou, né? E tá lá. Sim, não, e muitas reclamações, eu julgo assim, por exemplo, reclamando muito do Nestor esse ano, assim. O cara foi um dos principais jogadores da idade do campeonato, os principais números, foi eleito o 6º meio campo do campeonato. E aí você fala, não, nossa, ele é ruim, ele não presta. Mas não ganha. Quando você não ganha, não presta. Entendeu? Exato. Se você ganha, é bom. Se você não ganha, é ruim. O Crespo não ganhou o título paulista ano passado. Teve 5 empates seguidos e foi demitido. Então, assim, se você não ganha, não presta. Se você ganha, é bom. Salve, Tricolor! Essa foi uma parte da nossa resenha do MorumbaCast. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, acesse o link da descrição ou acesse o nosso canal que lá vai ter o episódio completo. Vamos, São Paulo!